A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Essa aula será ministrada aqui com slide, e se você está assistindo pela primeira vez, acesse a plataforma de slide do EBD em Foco, baixe esse slide e use na sua igreja. Isso mesmo, esse slide aqui ele está em PowerPoint, você pode baixar e usar na sua igreja. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida e você vai ministrar uma aula muito mais dinâmica e muito mais participativa. Essa lição aqui é a lição número 13. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Professor Herberson, se você ainda não me conhece, me chamo Herberson Rodrigues Pinheiro dos Santos e eu tenho essa plataforma de slides que você pode se cadastrar e ter acesso a um conteúdo exclusivo. Aí, além dos slides, você tem acesso também a um curso de capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical. Nesse curso de capacitação, você vai aprender os 4 conhecimentos necessários para um professor ser um professor de excelência. Esse curso ele está liberado tanto para quem é assinante Pro, quanto para quem é assinante gratuito. Eu tenho algumas aulas liberadas para o assinante gratuito. Então, se você é assinante do EBD em Foco, grátis, você acessa gratuitamente a plataforma, acesse novamente, dê uma olhada nas aulas do curso, você vai aprender muito. Coloquei várias aulas lá que tenho certeza que serão edificantes para a sua vida. Então acesse aí, tem o link nesse vídeo, onde você estiver vendo esse vídeo, provavelmente vai ter um link. Se você já estiver na plataforma assistindo esse vídeo, muito obrigado por ter feito aí o seu cadastro, né? Você se cadastrou, está acessando pela plataforma, tenho certeza que Deus vai lhe abençoar ricamente aí, porque você está preocupado em se capacitar para ser um professor de excelência. Então vamos lá. Essa lição ela vem encerrando o nosso trimestre e não tinha um motivo, uma maneira melhor de encerrar. Né? Não tem como. Se nós olharmos as lições anteriores, todas elas apontam para Cristo. Então quando a gente estuda a vida de Ruth, aponta para Cristo. A gente estuda a Melquisedeque, aponta para Cristo. E então vem todas as lições apontando para Cristo. Aí a lição número 11 sobre Maria, né? Também fala de Cristo, nascimento de Cristo. Lição número 12, José. E agora a lição número 13, né? Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Ele é o nosso modelo. Ou seja, nós temos vários modelos? Temos sim. Estudamos vários personagens bíblicos que podemos seguir os seus exemplos. Porém, Jesus, ele é o modelo supremo. Então vamos lá. Textuário diz assim: e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro. Geralmente a gente coloca uma vírgula aqui, mas não tem, viu? E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então não são 5 nomes, são 4 nomes. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Verdade prática: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Então a gente observa aqui que Jesus, ele foi um homem. Ele foi um homem, o Deus homem. Então ele encarnou, ele viveu como homem. Então ele suportou as fraquezas humanas. Ele foi um exemplo para nós porque ele viveu como ser humano. Se ele vivesse como ser divino, usando todo o seu poder divino, ele não seria um exemplo total para nós. Mas ele encarnou e viveu como homem. Por esse motivo, ele é o nosso modelo supremo de caráter. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 1, 18, de 21 a 23, e depois do capítulo 3, 16 e 17. Eu particularmente não gosto dessa leitura quebrada, né? Ou seja, começa a ler uma parte, depois lê outra. Eu acho que perde um pouco o foco, mas o comentarista quis colocar, tudo bem. Eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui na aula. Suponho que você já fez essa leitura, é uma leitura curta. Pare agora, faça essa leitura se você não fez ainda. Tenho certeza que a aula será mais proveitosa se você entender. Dei uma espirrada aqui, peço desculpas, mas vamos lá. Continuando, eu estou recuperando ainda de uma gripe, mas Deus está nos dando força para continuar. Nesta lição, refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Então, a gente vai estudar e refletir sobre a vida de Cristo. Só que surge uma pergunta, né? É possível entender por completo o caráter de Jesus? Será que nós conseguimos entender todas
em todos os aspectos o caráter de Cristo? Talvez não, porque ele era diferenciado. No entanto, a Bíblia está aí com muitas informações que nós precisamos, tudo que é necessário nós sabermos sobre Cristo está na sua palavra. Então, o que nós temos que fazer é ler a Bíblia, porque nela nós encontraremos a palavra da verdade e encontraremos aí tudo a respeito do caráter de Cristo que nós podemos também tomar como exemplo e usar na nossa vida. Então, Jesus, ele é humano, mas também divino. Então, ele tem essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, nós temos que aprender muito com as duas naturezas de Cristo, não só a humana, mas a divina também, porque eu acredito que é uma coisa só. Está tudo entrelaçado aí. Então, quando a gente fala assim, o amor é um atributo divino? Sim, mas nós podemos amar? Podemos. Então, é um atributo comunicável de Deus. Então, se nós observarmos os atributos comunicáveis, né, que é amor, misericórdia, compaixão, Jesus tinha esses atributos de forma perfeita, pelo fato dele ser divino. Ele não conseguia olhar para alguém e não ter compaixão. Ele não conseguia olhar para alguém e não sentir um amor verdadeiro. E isso por quê? Porque ele é divino. Mas nós podemos olhar para o exemplo de Cristo e fazer a mesma coisa. Nosso amor pode não ser 100%, mas ele existe. Nossa compaixão não pode ser perfeita 100%, mas ela existe, está lá. Então são atributos comunicáveis que Deus também deu para nós. Ele compartilha conosco. Faz parte do seu ser, porém compartilhado conosco. Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Nós sabemos da história e por esse motivo toda a humanidade foi corrompida. Então nós temos aí toda a terra, todo mundo se corrompeu e se afundou no pecado. Porém, Jesus, ele encarnou e morreu para salvar a humanidade. Então, o que fez com que Jesus deixasse a sua glória, se encarnasse no corpo humano, morresse numa cruz do Calvário, foi justamente os nossos pecados. Foi por esse motivo que ele se entregou na cruz do Calvário, morreu e entregou a sua vida por nós. Então, vamos entender nessa lição, né, por completo, essa doutrina da salvação, né? Vamos falar da doutrina da salvação e enfatizando o caráter de Cristo, o seu comportamento, a sua vida. Vamos ver exemplos para nós e vamos fortalecer a nossa fé em Cristo, entendendo melhor, né, por que ele teve que encarnar e morrer por nós. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Então vamos estudar aqui a sua vida, né, sua origem humana. Então vamos lá. Jesus, ele se fez homem. Ele nasceu ali de Maria e nós já estudamos nas lições anteriores, né, o nascimento de Jesus, os detalhes do seu nascimento, a fim de remir o homem perdido. Então o objetivo do nascimento de Jesus, dele se fazer homem, é que um dia ele morresse na cruz do Calvário para remir o homem perdido. Então nós nunca devemos perder o foco. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para morrer na cruz do Calvário. Então essa era a sua missão. Muitos pensam que Jesus foi derrotado na cruz, mas não, ele venceu na cruz. Esse aqui era o objetivo dele ter nascido, ir para a cruz morrer por nós. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente observa que Jesus, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então ele viveu entre os seres humanos, como um ser humano também. Ele se fez carne, e ele habitou entre nós. E o mais interessante é que ele continua com o corpo físico. Mesmo sendo Deus, habitando no céu de glória, ele continua com o corpo físico, porque ele assumiu a forma humana para sempre, a forma de servo. Ele sempre vai ser rei, ele sempre vai ser salvador, mas ele também será servo. Ele nos ensinou a servir. Gálatas 4, do versículo 4 ao 5, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a gente observa que Deus, ele viu que estava no momento de Jesus nascer. E Jesus nasceu no momento certo. Ele nasceu sob a lei,
cumpriu a lei para remir aqueles que tinham quebrado a lei. Então nós quebramos a lei, nós pecamos contra Deus e por meio do sacrifício de Cristo nós alcançamos o perdão dos pecados do fato de nós termos quebrado a lei de Deus. Sua entrada no mundo. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. Como assim? Nós entendemos ali que o nascimento de Jesus foi diferente, foi algo extraordinário. Primeiro, o anjo Gabriel apareceu à jovem Maria e disse que ela seria mãe do Salvador. Ela não entendeu o motivo, né, daquilo, ou como que ela seria mãe se ela ainda era virgem. Como que ela seria mãe se ela não conhecia homem algum? E o anjo explica que o que seria gerado dela seria pelo Espírito Santo. Então começa que Jesus não foi gerado pelo homem. Jesus ele não foi gerado de José e Maria. Ele já veio pronto, foi colocado no ventre dela. Ela simplesmente teve a missão de carregar Jesus. Ela teve a missão de ser a mãe de Jesus, de cuidar de Jesus. Então, na lição número 11, nós estudamos sobre Maria e falamos dessa missão importantíssima que ela teve, da responsabilidade. Então, nós entendemos que Jesus ele foi aí concebido pelo Espírito Santo. Jesus se fez um verdadeiro homem, ou seja, ele viveu como um homem de verdade, com todos os sofrimentos, mas também ele era verdadeiro Deus. Então nós temos que entender isso. Ele viveu como um homem, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento, ele sofreu no sentido de que quando ele via alguém sofrendo, ele sofria da mesma forma, e quando ele estava lá levando chibatada dos soldados romanos, ele também sofreu. Então a gente vê que ele sofreu como ser humano. No entanto, ali estava um Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que nós olhamos para essa imagem, né, se você está vendo aqui o slide, olhando para essa imagem de um carrasco com um chicote, batendo em Jesus como um homem, dentro ali tem um Deus também. Ou seja, o próprio Deus está também nesse momento aí. Então ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. 100% homem, 100% Deus. E o fato dele ser homem e sofrer, somente por esse motivo é que ele perdoa os nossos pecados. Ele tinha que sofrer. Não tinha como. Ele tinha que sofrer para pagar pelos nossos pecados. Se ele não sofresse, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Seu desenvolvimento humano e espiritual. Vamos ver aqui. Jesus ele teve um caráter singular. Esse caráter singular de Cristo, de no momento ali ele conversar com uma mulher samaritana que os judeus não tinham coragem de conversar, ou o momento que ele está lavando os pés dos discípulos, ou seja, o momento que ele está ali curando um cego, um leproso, que ele está tendo compaixão de uma pecadora, que esse seu caráter singular, todas as suas características, é um exemplo para todos os homens, né? Ou seja, ele é um modelo de referência em todos os lugares e em todos os tempos. Ou seja, não existiu ninguém na face da terra que fosse um exemplo para todos. Jesus, sim, ele foi um exemplo para todos. Pode ser que tenha alguém hoje que seja um exemplo para a sociedade atual. Pode ser que na década de 50 teve alguém que foi um exemplo para o pessoal da década de 50. Agora Jesus não. Ele foi exemplo para todos, de todos os lugares e de todos os tempos. Lá na época dele, no ano 1000, no ano 1500 e atualmente. Os ensinamentos de Jesus são modernos. A vida de Jesus, o seu exemplo, pode ser aplicado na nossa vida de hoje, com tecnologia, com correria, com tudo mais. Então ele é um modelo de referência para todos. Então por isso que nós estamos estudando sobre a sua vida, sobre o seu caráter hoje. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, ou seja, cuidadosa. Ou seja, foi importante cuidar de Jesus ali e a responsabilidade de José e Maria nesse cuidado de Jesus. Diz assim o texto bíblico: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2, 40 e 41. Então Jesus ele cresceu como uma criança normal. Tem alguns escritos por aí que Jesus
fazia um monte de milagre quando era criança e era todo sobrenatural. Não, não. Jesus ele era uma criança normal, ele viveu como uma criança normal. Ele estudou a lei, José e Maria estavam do lado dele, ensinando ele. Ele foi carpinteiro até os 30 anos, seu pai foi carpinteiro. Provavelmente ele aprendeu a profissão. Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesus ele é chamado de carpinteiro. Então ele trabalhou ali, mas a Bíblia não diz que é exatamente 30 anos. Lucas diz que com cerca de 30 anos. Então pode ser 29, 28, pode ser 30, 31, ou seja, pode ser por aí, próximo dos 30 anos. E só então ele começou o seu ministério. Então se você ler a passagem bíblica de Lucas, que ele é batizado, fala isso, que com mais ou menos aí 30 anos Jesus foi batizado e ele começou o seu ministério, de pregar o evangelho, de anunciar a chegada do reino de Deus. O seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Então Jesus, ele tinha um caráter humano e nesse seu caráter humano refletia a natureza divina. O que ele fazia como divino. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o próprio verbo é Deus, que é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. Eu fico imaginando um soldado romano batendo em Jesus, ou os judeus lá da sinagoga que esbofetearam Jesus. Eu acho que Jesus olhava para ele e falava assim: eu te criei, eu te fiz, tu está aqui porque eu quero. Se eu quiser, agora eu tiro o fôlego de vida de você e tu cai morto. Eu acho que isso passava na mente de Jesus. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele. A criatura açoitando o Criador. Olha só. Então, a gente tem que entender que mesmo sendo homem, ali estava um Deus. Ou seja, o verbo era Deus. Não podemos esquecer disso. Tem algumas religiões por aí que diz que Jesus não era Deus. Ele era Miguel, Gabriel, ou um anjo qualquer, ou uma criatura de Deus. Não. Ele é o próprio Deus. Ele se fez homem, viveu como homem, mas ele tinha a natureza divina. Seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. O caráter de Cristo é modelo de referência para todos que aceitam como Salvador. Agora vamos falar para os crentes. Ou seja, se nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que observar o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo, a vida de Cristo, para seguir como exemplo e modelo para nós. Então nós vamos estudar aqui 3 aspectos do caráter de Cristo: humildade e mansidão, misericórdia e compaixão e espírito pacificador. Vamos lá. Humildade e mansidão. Para iniciar o seu ministério, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então isso já mostra que Jesus ele era humilde. Porque João Batista, quando veio se falar assim: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus 3,14. João Batista não entendeu. Não, tu é o Salvador. Tu veio para salvar a humanidade. Eu que tenho que ir a ti, não tu tens que vir a mim. Jesus responde: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Então Jesus estava preocupado aqui em cumprir toda a lei, em cumprir toda a justiça, em cumprir todos os aspectos. Ele tinha que ser batizado por João Batista. Ele mostra a sua humildade aqui. Mesmo sendo Deus, ele se submete ao batismo, que de acordo com João era para a remissão de pecados, mas ele não tinha pecados. Então ele se iguala a nós aqui. Ele mostra que ele veio para se igualar ao ser humano. Humildade. Então a gente observa aqui que Jesus ele demonstra humildade. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade, ou seja, ele ensinou que ser manso e humilde é melhor, mostra muito mais força do que ser arrogante e bravo. Ele mostra isso, porque as pessoas muitas vezes acham que tu tem que ser arrogante e bravo para mostrar força, para mostrar que tu pode. Mas Jesus ensinou o contrário. Tu mostra força quando você é manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Então ele ensina isso. Ou seja, ser manso e humilde é ser forte. Que sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Paulo escreve essa passagem onde ele começa a falar de humildade, ele começa a falar de comunhão entre os irmãos. Então ele começa a falar que nós temos que seguir Cristo como exemplo quando se trata de humildade. Porque mesmo sendo Deus, tendo todo o poder nos céus e na terra, tomou a forma de servo. Então ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu como ser humano para servir, para ajudar. Ele falou, eu vim servir, eu não vim para ser servido. Então Jesus, ele é um exemplo, porque mesmo sendo Deus, ele não fez questão de demonstrar o seu poder como todo-poderoso. Não, ele assumiu forma de servo e morreu numa cruz. A pior morte que tinha. Para os judeus isso era uma maldição. Para os romanos era uma morte tão cruel que eles não tinham coragem de matar romanos. Os próprios romanos não sacrificavam romanos na cruz. Eles sacrificavam romanos que praticavam crimes de outra maneira, cortavam a cabeça, faziam outra coisa. Mas na cruz, não, porque era uma morte muito cruel. E lá estava Jesus na cruz do Calvário. Então, ou seja, mesmo sendo Deus, ele passou por tudo isso com um único propósito: remir os nossos pecados. Não devemos esquecer que Jesus morreu por nós. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. No João 3, do 3 ao 5, nós vemos essa história. Jesus lavou os pés dos discípulos, e isso era o trabalho do escravo da época. Então ele mostrou um exemplo de humildade, de servidão. Ele veio para servir. Então isso é um exemplo para nós, que queremos muitas vezes ser arrogantes, queremos ser melhores do que os outros, mas não. Jesus deixou o seu grande exemplo aqui, que é ser servo, servir. Então é um aspecto do caráter de Cristo que nós temos que tomar como exemplo. Misericórdia e compaixão. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36. Então Jesus, ele olhava para aquela multidão e ele via que estava perdido. Ninguém sabia o que estava fazendo. Ele tinha compaixão. Ele começava a pregar o evangelho, mas com amor, porque ele queria ver as pessoas se converterem. Ele queria ver as pessoas mudar. Então, Jesus, ele teve uma grande compaixão das pessoas, do povo que vivia no pecado. Ou seja, mostra que ele teve compaixão, um exemplo para os pregadores de hoje, que muitas vezes não param para pensar nisso. Nas almas que estão caminhando para o inferno, temos que ter compaixão das almas. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Mateus 14, 14. Então Jesus curou vários enfermos porque ele tinha compaixão. Ele tinha um poder de curar. Ele podia curar quem ele quisesse. Então ele simplesmente curava, porque ele tinha compaixão. E Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Olha só novamente. Compaixão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Mateus 15, 32. Então ali ele pegou e fez a multiplicação de pães. Multiplicou os pães e a multidão comeu e se alimentou. Isso por quê? Porque ele teve compaixão. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Então ele conta essa parábola ali do bom samaritano e o público-alvo dele era quem? Fariseus, levitas, pessoas que, apesar de dizerem no seu coração e dizerem também para a sociedade que amava o próximo e que amava a Deus, na prática eles não amavam. Na prática eles não tinham compaixão daquele que estava caído à beira do caminho. Só se fosse um amigo, se fosse alguém que compartilhasse da mesma doutrina, se fosse alguém que tivesse uma doutrina contrária, ele não tinha compaixão. Então, um exemplo também para nós. Hoje tem gente que não quer ajudar o outro porque é de outra igreja. Porque não vem aqui na igreja não pode ser ajudado. Porque congrega na igreja católica, porque é espírita e não vou ajudar. Não existe isso. Nós temos que ajudar a todos. A parábola do bom samaritano diz isso.
Nós temos que amar a todos. Quem é o próximo? Aquele que está precisando de nós, independente de religião, independente de quem seja essa pessoa. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, ou seja, muitos que falam que são cristãos e tal e vão na igreja, têm mais preocupação com riqueza e posição e prestígio pessoal do que com as almas atacadas pelo maligno. Ou seja, estão muito mais preocupados com os bens materiais do que com as almas que estão caminhando para o inferno. Não é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos preocupar em pregar o Evangelho, em levar a mensagem do Evangelho a todos os que estão precisando. E é claro, ter compaixão, ter amor, ajudar o próximo, seguir o exemplo de Cristo. Temos que ter uma fé prática, não uma fé teórica, mas colocar em prática aquilo que a gente crê. Espírito pacificador. Jesus conhecia a nossa natureza. Ele sabia que haveria desavença entre nós, mesmo entre os irmãos. Mesmo quem estivesse seguindo ele, ia ter desavença. Mas Jesus ele veio com esse espírito de paz, de mostrar que nós temos que amar o próximo. Então aqui nesse versículo ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 a 24. A gente observa aqui que o objetivo não é você simplesmente ir lá e dar a oferta de qualquer forma. Você tem que estar em paz com todos. Você tem que estar em comunhão com os irmãos. Você tem que viver uma vida de paz com os irmãos. Esse que é o objetivo principal. Então, infelizmente, temos muitos problemas nas nossas igrejas. De desavença, desentendimento, às vezes um irmão que odeia o outro irmão. Nós temos que parar e pensar e refletir sobre esse caráter de Cristo. E também seguir esse caráter pacificador, né, de ter paz, de viver em comunhão com os irmãos. Jesus ele relembra o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é um salmo maravilhoso que nós temos que ler ele e colocar em prática. Paulo também nos aconselha a ter paz com todos. Então viver em paz com todos é isso que nós vemos na Bíblia e é isso que Jesus ensina no seu caráter. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus, por exemplo, queriam matar a mulher adúltera. Olha, essa mulher adulterou e tal, de acordo com a lei nós temos que apedrejá-la. Eles não pararam para pensar em outros aspectos. Jesus olhou para aquela mulher e perdoou ela e falou para não pecar mais. Então, ou seja, de um lado nós temos um grupo que quer seguir a lei à risca, mas que eles não seguiam. Quando Jesus fala quem não tem pecado que atire a primeira pedra, eles fizeram reflexão e viram que eles eram pecadores também. Então Jesus ele teve compaixão. Teve compaixão deles e dela. Teve compaixão dos dois, mas quem se arrependeu? Só ela. Então ele foi lá e falou, vai, não peques mais. Se os fariseus ali se arrependessem e falassem, Jesus, nós pecamos também, tem misericórdia de nós. Jesus também tinha falado com eles, conversado com eles, mas não, eles não se arrependeram. E ela sim. Então, Jesus vê as coisas de outro ângulo. E quem entende isso é perdoado. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Então Jesus ele demonstra o seu amor perdoando os nossos pecados. O fariseu chegou para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Se tu cumprir esses mandamentos, você cumpre toda a lei. Não tem como eu amar o próximo e cobiçar algo do próximo. Não tem como eu amar a Deus e tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, eu tenho que cumprir esses dois mandamentos porque os outros serão cumpridos automaticamente. Então Jesus ensina aqui muito sobre o amor. Ele ensina esse seu caráter amoroso. Ele tinha compaixão e ele ensinava sobre isso. Ele colocava em prática, ele deixou o exemplo para nós. O amor é a marca do cristão. Não tem como. O amor é a marca do cristão. O cristão verdadeiro, ele ama. João diz, um novo mandamento vos dou. João escreve, na verdade, o que Jesus diz. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. João 13, de 34 a 35. A gente observa que Jesus fala para nós amarmos uns aos outros como ele nos amou e ele entregou a sua vida por nós. Será que nós temos a capacidade de entregar a nossa vida pelo irmão? É o que Jesus fala, amar como ele nos amou. Seu caráter é referência para a igreja. Jesus ele ensinou para os discípulos, para a igreja, sim, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. João 13, 15. Então nós estamos estudando o caráter de Cristo, e será que tem como seguir o caráter de Cristo? Ele está falando que tem. Eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, da mesma maneira que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com os outros. Da mesma maneira que eu agi com vocês, vocês vão agir com os outros. Jesus foi humilde, nós temos que ser humildes. Jesus amou, nós temos que amar também. Então a gente observa que Jesus ele ensina aquilo que é possível nós colocarmos em prática. Então não tem como nós dissermos aí que não vamos colocar em prática o ensinamento de Jesus porque é impossível. Não, ele está dizendo que é possível. Então nós temos que seguir o seu exemplo. A igreja, né, como corpo de Cristo, ela é gloriosa, sem mácula, sem ruga, né, santa e irrepreensível. Então, tratando a igreja como um todo, a igreja de Cristo, a igreja invisível. Não é a igreja Assembleia de Deus, ou a igreja Batista, ou isso ou aquilo, não. A igreja invisível de Cristo, que tem salvos espalhados pelo mundo inteiro. Ela é sem mácula, sem ruga e irrepreensível. Já no aspecto humano, a igreja ela é formada por homens. Ou seja, os homens são o quê? Mortais, falíveis e pecadores. Então, muitas vezes nós vamos ver escândalos. Muitas vezes nós vamos ver problemas nas igrejas. Porém, ela continua sendo santa, ela continua sendo limpa, pura, porque Jesus derramou o seu sangue pela sua igreja. Ele perdoou os nossos pecados. Então, mesmo nós errando, mesmo nós sendo falíveis e pecadores, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e colocar a nossa fé em Cristo, o preço do pecado é pago. E a igreja continua sendo santa. Ela sempre vai ser santa. E aqueles que nunca se arrependem? É porque eles não pertencem à igreja. Eles não fazem parte da igreja. Quem faz parte da igreja de Cristo vai se arrepender diariamente. Mesmo sendo pecador, ele vai reconhecer que é pecador, vai arrepender do seu pecado e o sangue de Cristo vai purificá-lo de todo pecado e ele vai continuar sendo santo, irrepreensível, limpo. Ou seja, a igreja de Cristo sempre vai ser santa. Nós seremos santos, sempre, enquanto nós estivermos debaixo do sangue de Cristo, arrependendo todos os dias dos nossos pecados e procurando viver uma vida santa, prática, não na teoria, mas na prática. A morte, ressurreição e a volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Então nós vamos ver aqui, né, sobre a sua morte como exemplo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Talvez é o versículo mais conhecido da Bíblia. Talvez é o versículo mais pregado na Bíblia, principalmente em cultos evangelísticos. Porém, a gente observa que Jesus pregou isso aqui para uma pessoa. Ele ensinou isso aqui para Nicodemos. Olha só, ele conversando com Nicodemos, ele disse isso aqui. Ele não disse isso para uma multidão, ele disse para uma pessoa. Ficou registrado e nós dizemos e repetimos esse versículo para multidões e multidões e multidões. Porém, nós vemos aqui que Jesus revela, né, o significado da sua morte para um único homem ali, nesse momento, com um versículo tão bonito assim. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, foi um amor tão grande que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Deus poderia muito bem condenar toda a humanidade, mandar todo mundo para o inferno, que é o que a gente merece. Mas o seu amor foi tão grande que ele enviou Cristo para que isso não acontecesse. Então, pela fé em Cristo, nós alcançamos a vida eterna. O homem é separado de Deus pelo pecado.
Mas através da morte de Cristo, nosso fiel e sumo sacerdote, né, nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, Jesus reconciliou o homem com Deus através da sua morte. Então, um homem natural, ele vive longe de Deus, mas quando ele se aproxima de Cristo e ele crê em Cristo, ele é reconciliado com Deus. Na cruz, ele revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo na cruz do Calvário, ele perdoa. Ele pede perdão para aqueles que estão o crucificando. A ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina. Eu, particularmente, não concordo muito com o que está em laranja aí que o comentarista colocou na revista, que um caráter foi absorvido por outro caráter, humano absorvido pelo divino. Não, eu acredito que Jesus continuou, ele nasceu com um caráter, viveu com um caráter, morreu e ressuscitou e continua com o mesmo caráter. Ele não mudou. O caráter de Jesus, humano e divino, não, ele não tem dois caráteres diferentes, ele só tem um. E quando ele nasceu, ele deixou a sua glória, ele viveu como servo, mas quando ele ressuscitou, ele provou que ele é Deus. Ele provou que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus hoje está no céu com grande glória, grande poder. A gente não pode olhar para Jesus somente na cruz. Ele morreu na cruz, é importante a cruz? Sim, mas nós não podemos deixar de ver Jesus como todo-poderoso, que está hoje sentado à destra de Deus. Então ele tomou a sua glória, ele mostrou que ele é Deus. Ao ressuscitar, ele mostrou que ele é Deus. E hoje ele vive nos céus, intercedendo por nós. Conclusão. A gente chega aqui no final dessa lição, né, o que a gente aprende aqui é que Jesus, né, ele é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza, de sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. O escritor Augusto Cury, ele conta que ele era ateu e ao estudar os evangelhos com um propósito mais acadêmico do que espiritual, ele entendeu ali que Jesus ele é tão singular, ele é tão diferente, ele é tão assim acima do nosso entendimento que ele diz que é impossível Jesus não ter sido real. É impossível alguém ter criado a personalidade de Jesus. É impossível. Ele diz assim que não teve como Mateus, Marcos, Lucas, João sentar, conversar entre si e falar assim, vamos inventar uma história que fala de um homem que é assim, assim. Não tem como. A mente humana não conseguiria imaginar alguém com o caráter de Cristo. E quando ele entendeu isso, ele começou a crer em Jesus. Ele deixou de ser ateu. Eu não sei dizer hoje se ele é evangélico ou não sei, mas ele começou a acreditar na divindade de Cristo. Jesus não é um ser humano, que ele realmente existiu. Não foi uma história inventada, ele realmente existiu. Por quê? Por causa do seu caráter singular. A mente humana é tão corrompida que ela não tem a capacidade de criar um personagem como Cristo. Ele teve que existir e a sua história registrada foi verdadeira. Continuando, a conclusão não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 16 a 18. A gente observa que Jesus ele é de excelência, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Amém? Encerro aqui a aula. Aqui no próximo slide tem as perguntas, caso você seja professor e queira usar na sua classe, né, as perguntas. Bibliografia recomendada, alguns livros que a revista recomenda aqui.
Fique por dentro aí do conteúdo da Escola Dominical, acesse ebdemfoco.com, acesse também slidesebd.com. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. A paz do Senhor, até a próxima aula.